Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Continuação da leitura do livro do Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Terminei de ler o livro do Evangelho segundo Marcos. Este livro é o segundo livro do Novo Testamento, tem 16 capítulos e 678 versículos. Eu tenho sempre falado o total dos livros da Bíblia, os capítulos e versículos. Estou sempre repetindo. Então, o total dos livros da Bíblia são 66 livros, 1.189 capítulos, 31.105 versículos. O Antigo Testamento tem 39 livros, 929 capítulos, 23.148 versículos. Eu vou falar o nome dos livros do Antigo Testamento na ordem que eles estão na Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Estes são os livros do Antigo Testamento. 39 livros, 929 capítulos, 23.148 versículos. O Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, carta do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, foram duas, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, carta aos Hebreus, Tiago, primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, primeira carta do apóstolo João, segunda carta do apóstolo João,
terceira carta do apóstolo João, Judas e Apocalipse. Aí estão os 27 livros do Novo Testamento, que tem um total de 260 capítulos e 7.957 versículos. Se você quiser conferir estes dados, estas informações, eu tenho no meu site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com. Tenho na página Outros Temas uma planilha com todos os livros, capítulos e versículos da Bíblia especificados. Se você quiser conhecer, visite o nosso site. Eu tenho também no meu site, eu fiz uma pesquisa dos nomes próprios da Bíblia. Eu procurei me esforçar para tentar relatar e anotar todos os nomes próprios. Pode ter faltado algum, você pode até ser um pesquisador, uma pesquisadora com mais critério do que eu, e encontrar mais nomes. Eu não duvido disto, mas eu encontrei 1.781 nomes próprios na Bíblia. Em alguns eu coloquei o significado conforme encontrei nos dicionários. Os que eu não encontrei, eu não coloquei. Então eu convido você, se desejar, a continuar ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei gravando agora o livro do Evangelho segundo Lucas. Este livro, ele é o terceiro livro do Novo Testamento, tem 24 capítulos e 1.151 versículos. Então, se você desejar, ouça o capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. O anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E ambos eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no Espírito a virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Eu parei no versículo 17 do capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas.
Na próxima gravação, você vai continuar ouvindo o capítulo 1 a partir do versículo 18. Deus abençoe você.